Olá, pessoal. Boa tarde a todos os presentes. Obrigado por estarem aqui nesse webinar conosco nessa tarde. Pessoal, hoje a gente vai explorar um pouquinho da solução LogMeIn Rescue, que é um dos carros-chefes aqui da LogMeIn. E para dar um contexto inicial para vocês aí, pessoal, o nosso objetivo é passar as melhores práticas da ferramenta, explorar de uma maneira geral aí as principais configurações, né, da solução. A gente vai dar um overview aí sobre as configurações iniciais, gestão de usuários, as principais funcionalidades aí do LogMeIn Rescue e seus diferenciais, e a gente vai estar fazendo uma demonstração na prática de como esses recursos podem estar ajudando aí as empresas no acesso e gestão de dispositivos, tá? E para finalizar, daí a gente vai abrir um tempo aí para a sessão de perguntas e respostas, beleza? Então, obrigado novamente aí pela presença de todos e espero que possam aproveitar ao máximo aí essa nossa chamada, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui como é que está. A gente já tem 14 pessoas aqui conosco, 15, está aumentando ainda. Eu vou esperar um pouquinho aqui para que mais pessoas possam estar reunindo. E em coisa de 2, 3 minutinhos no máximo, aí a gente começa, beleza? Vamos estar iniciando então, para a gente não passar muito do tempo. Imagino que todos tenham agendas aí também, né? Então, vamos lá, pessoal. Para a gente começar, eu vou estar falando um pouquinho da central de administração do Rescue. Vou estar interrompendo aqui a exibição da minha câmera para que vocês possam visualizar melhor aí a minha tela, né? E o conteúdo que a gente vai estar apresentando. Vocês todos já devem estar vendo aí a tela nesse momento, né? E temos a central de administração aqui do LogMeIn Rescue. Aqui, basicamente, vai ser o campo onde a gente vai adicionar técnicos, fazer a gestão de permissões do que cada um pode fazer dentro da ferramenta e demais recursos da conta aí também, tá? Como a parte de relatórios, configurações gerais aí da conta Rescue, beleza? Então, como que a gente faz para acessar essa página e quem pode acessar essa página, tá? Para acessar a tela aí de administração do LogMeIn Rescue, a gente vai ingressar primeiramente aqui na página logmein.com. Logo na opção superior, aqui na parte superior da tela, a gente tem entrar e a gente tem a opção Rescue. Clicou aqui, ele já vai direcionar para a página de login, tá? E após fazer login na ferramenta, né, a gente vai cair nessa tela Minha Conta, tá? Que vai aparecer aqui em cima. E deixa eu só carregá-la aqui para vocês.
Logo após fazer o login aí na página do Rescue, a gente cai nessa telinha aqui, onde a gente já tem como acessar a central de administração, que é onde eu estava ali anteriormente, tá? A tela anterior ali. Aproveitando que a gente já está nessa tela do Minha Conta, eu vou dar um breve overview para vocês do que a gente pode fazer nessa tela, tá? Então, nessa tela, eu tenho aqui como iniciar a console do técnico web, que é um recurso novo que a Logmin lançou já há algum tempinho aí, mas ainda está em desenvolvimento, estão adicionando recursos dentro dessa console web, que visa poder acessar, como o nome já diz, né, na web, via navegador, a console do técnico para realização de acessos remotos, tá? A gente também tem aqui como abrir a console do técnico, que é essa daqui que está em execução na minha máquina, né? Eu já tenho ela instalada, então se eu clicar aqui, ele já vai chamar a console do técnico que eu tenho no meu computador. Ainda nessa tela, eu tenho a opção de baixar a console do técnico, tá? Então, eu posso fazer isso através dessa página, ou posso fazer isso através da página de suporte da Logmin, né? Então, basicamente, Logmin Rescue, Downloads, e ele já vai. Opa, e ele já vai me levar aí para a página onde eu faço o download da console do técnico aí, tá? Então, existe a forma de baixar por aqui. Eu vou estar compartilhando esse link com vocês aqui na reunião também. Next, que é a console do técnico versão mais recente que a gente tem disponível. Vou estar mandando para todos nesse momento aqui no bate-papo. Então, basicamente, eu posso ingressar nessa página para que eu faça o download do mini aplicativo, né, da console do técnico, ou posso estar ingressando aqui na página do Logmin já e clicando aqui em baixar aplicativo da console do técnico para esse computador. Então, eu tenho também a opção aqui de iniciar a central de administração, a central de controle. E o que é essa central de controle? Essa central de controle é um local onde eu posso visualizar em tempo real como está o uso das minhas licenças, como estão as sessões remotas que eu tenho em andamento, tá? Tenho também como fazer a importação de técnicos de maneira massiva, então através de um arquivo .json ou um CSV, onde se eu clicar aqui dentro, ele já vai me dar um modelo de base do CSV e eu posso estar colocando todos os clientes que eu já tenho, todos os técnicos que eu já tenho, perdão, dentro dessa planilha CSV e fazer o upload dela aqui para importação massiva de técnicos. Então, pensando em uma operação de grande escala, né, onde eu tenho muitos técnicos e preciso cadastrar todos eles de uma maneira mais simplificada, então eu vou baixar aqui o exemplo em CSV, o exemplo em JSON, e vou colocar todos os meus técnicos aí, meus agentes, dentro desse modelo para fazer o upload aqui. Uma vez feito o upload, ele vai cadastrar todos eles de uma maneira massiva para que eu não precise estar fazendo no 1 a 1, né? O que levaria um pouco mais de tempo em uma operação grande, tá? Aqui dentro também tem o assistente de acesso e o painel de acesso, que é basicamente para o cadastro de computadores não supervisionados, que são aqueles computadores que eu vou acessar de uma maneira não supervisionada, como o nome já diz, né? Se eu vier aqui na console do técnico, eu tenho essa opção computadores. E aqui dentro eu posso colocar computadores como acessíveis não supervisionados. Servidor, por exemplo, né? Então, coloca um servidor aqui, ele mostra o status, se essa sessão já foi revogada pelo usuário final, se ela está ativa, e como que eu faço para me acessar um computador? Digito usuário e senha de administrador local lá da máquina e vou estar acessando essa máquina sem que alguém tenha que dar essa permissão a mim, tá? Essa opção ela não precisa estar ativa, isso daqui é mais para empresas que têm essa necessidade, né? O foco do Rescue realmente é o acesso mais reativo, é eu mandar o código PIN, a pessoa aceitar, e então eu iniciar uma conexão remota com a máquina dela, tá? Mas só para dar um contexto para vocês, a gente vai voltar nesse ponto aí durante essa nossa reunião, tá? Então, eu vou iniciar a central de administração para a gente poder falar para vocês um pouquinho sobre como que eu administro, né, a questão de técnicos, administradores, administradores principais, quais são as diferenças entre eles, tá? Então, o que é um administrador principal? Eu tenho vários aqui na conta, porque essa nossa conta da Lopen é uma conta de demonstração, então toda essa equipe aqui acaba apresentando software para outros clientes e precisa
Desculpe, tive uma breve interrupção aqui no meu microfone. Então, toda essa equipe que está aqui faz a apresentação dos produtos a clientes e precisa ter todas as configurações para que eles possam mexer a nível de conta aqui na ferramenta, né? Então, quem estiver como administrador principal, o que eles podem fazer? Eles podem fazer tudo, desde mexer em organização, adicionar técnicos, definir permissões para esses grupos de técnicos, ver os computadores não supervisionados, fazer atribuição de canais. Esses canais seriam direcionamentos de atendimento. Então, eu tenho clientes que são atendidos por diferentes grupos, diferentes canais aí, e basicamente eu vou estar criando um canal e atribuindo a cada grupo que eu desejo aqui, para que esses atendimentos sejam realizados por pessoas distintas, né? Tenho as sessões em andamento, configurações a nível de grupo, a nível de conta, e a configuração do calling card, que é um cartãozinho de chamado que a gente pode deixar instalado lá no cliente, né, com a layout personalizada de cada empresa para solicitar um atendimento VIP, por exemplo, né? E as configurações a nível de conta realmente. Um administrador comum, tá, pessoal? O administrador comum são pessoas que eu vou colocar para me ajudar a gerir a operação do Rescue, né? E eles não vão poder mexer a nível de conta, por exemplo. Então, o que eu posso definir para o administrador comum? Eu posso colocar o acesso dele restrito a determinadas funções. Então, organização, o que isso quer dizer? Organização significa que dentro do grupo que esse administrador gerenciar, ele vai poder adicionar usuários ou remover usuários desse grupo que ele gerencia. E como que eu coloco um administrador para gerenciar um determinado grupo? Para que eu faça isso, eu vou ter que mover o grupo ou mover o administrador em específico que eu deseje, né, para gerenciar esse grupo. Então, eu estou aqui hoje dentro do grupo suporte, por exemplo, né? E aqui está o meu administrador comum. Mas como que foi criado esse atalho aqui dentro? Eu simplesmente selecionei o usuário Gregor aqui dentro, né, que está como administrador comum, né? Arrastei e soltei dentro do grupo suporte, tá? Feito isso, ele criou o atalho aqui, indicando que agora eu sou administrador desse grupo, tá? Então, aqui eu utilizei um e-mail pessoal meu para que eu pudesse estar cadastrando meu usuário, porque eu sou administrador principal aqui dentro também com a minha conta da Lopen, né? Então, basicamente é isso. Para que eu adicione um administrador para gerenciar um determinado grupo, é só eu criar o grupo de administradores, adicionar ele lá dentro, clicando com o botão direito em cima do grupo de administradores e clicando em criar administrador. Com isso, eu vou preencher as informações desse administrador, e-mail, senha, nome, e vou ativar ele, e depois é só o arrastar e soltar para o grupo que eu desejo que ele gerencie. Então, computadores, basicamente, para que eu possa gerenciar, né, as máquinas não supervisionadas daquele grupo. Então, tudo que o administrador, que eu der direitos para ele fazer aqui, é em relação aos grupos que ele gerencia. Então, se eu criar ele aqui e não vincular ele a nenhum grupo, sempre que ele tentar tomar uma ação, vai falar que ele não tem permissões suficientes para aquilo, porque ele não está gerenciando nenhum grupo, e as ações dele são unicamente em cima dos grupos que ele gerencia. Outra coisa importante sobre o Rescue, pessoal, é que todas as permissões, elas são dadas de acordo com o grupo e não por agente individual, tá? Então, para mim definir as permissões do administrador Gregor aqui, por exemplo, eu não vou clicar em cima do usuário Gregor, eu vou clicar em cima do grupo, né, de administrador ao qual ele pertence. E daí todos os administradores que estiverem abaixo desse grupo vão seguir as mesmas regras restritivas que eu aplicar aqui, ok? Isso vale para cadastro e remoção de usuários, o gerenciamento de computadores não supervisionados, os canais de atendimento, as sessões em andamento. Para que servem essas sessões? Para mim poder pegar e ver quais são as sessões que têm em andamento nesse momento. Vou selecionar aqui, ó. Tudo que eu selecionar aqui em cima é com base no que está selecionado aqui no menu lateral. Então, quero ver todas as sessões que estão em andamento pelo grupo Integração Rescue Fresh. Ou não, quero saber todos que estão em andamento pelo grupo Suporte.
Então, vai mostrar todas as que estão em andamento pelo grupo suporte. Quero ver todas a nível da conta, se eu for um administrador principal, por exemplo, que gerencie todos os grupos. Aí eu clico aqui em técnicos, em negrito aqui, e ele já vai me mostrar todos a nível da conta, né? E quem que é o técnico que está realizando essa ação, o tipo de sessão e o nome, né, do cliente aí que está sendo acessado. Ele também mostra a data de início aí dessa sessão remota. Então, imaginando um cenário onde eu trabalho aí com a rotação, né, de horário de atendimento, então um técnico atende de manhã até de tarde, outro de tarde até de noite, outro de madrugada, um técnico saiu e deixou a sessão dele em aberto. Eu posso pegar essa sessão e transferir para outro técnico que esteja ativo, né? Ou posso suspender essa ação, enviar uma mensagem, ou, né, posso iniciar, pausar uma sessão aqui, suspender ela para que outro técnico da fila possa estar pegando, né? Então, essas sessões aqui vai ser dessa forma que vocês vão estar gerenciando. Se eu clicar em cima do administrador aqui, ó, eu não consigo gerir as permissões, ó. Só tenho as informações de e-mail, nome da pessoa, etc, mas eu não tenho como gerir as informações. Se eu quiser gerir, clico em cima do grupo. O mesmo também se aplica se forem técnicos, tá? Apenas técnicos, não sou um administrador, sou apenas um técnico na solução. Como é que eu defino o que meus técnicos podem ou não fazer dentro da ferramenta? Se eu selecionar meu usuário de técnico aqui dentro, ele vai mostrar as permissões que eu tenho, mas eu não tenho como definir o que eu vou remover, o que eu vou colocar de permissões. Daí eu tenho que clicar aqui no grupo, tá? Selecionei o grupo ao qual o Gregor aqui está como técnico atribuído, aí eu defino se ele pode usar o bate-papo, se eu bloqueio esse recurso dele, o que ele vai poder fazer, tá? Então aqui tem uma série de permissões que a gente pode estar aplicando, gravar sessão, reinicializar, enviar ou receber arquivos, isso é importante, tem empresas que escolhem só enviar arquivos para o cliente, mas não permitir que os técnicos façam um download de um arquivo lá da máquina do cliente, por questões de segurança, né? Então, bem bacana isso daqui. Tem também a questão do implantar calling card, que isso por padrão não vem ativado, mas a gente pode ativar. Eu vou explicar um pouquinho mais do que é esse calling card, né? Permitir o modo de serviço para executar o aplicativo em modo de administrador, né? Que muitas vezes ali tem a necessidade de instalar uma aplicação, acessar a aba de serviços que requisitam que você esteja executando a ação em modo de administrador, então é importante estar com essa permissão marcada ali, né? E também tenho aqui a questão do Rescue Lens, que eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Tenho também a nova tecnologia que é o Intel vPro, né, para acesso a BIOS de dispositivos aqui, né, de computadores, que é um recurso novo aqui, inclusive. E basicamente aqui a gente define as permissões aí para o grupo, do que cada um pode ou não estar fazendo aí em relação à ferramenta, tá? Vendo um pouquinho agora para a questão computadores, né? Onde eu vejo os computadores não supervisionados, né? Aqueles computadores que eu tenho a gestão e que eu posso acessar mediante ao informe, né? Das credenciais administrativas da máquina, usuário e senha local lá da máquina, tá? Isso não é do login, é o usuário local da máquina mesmo. Então, aqui ele mostra os computadores, o status de cada um deles, né? E eu posso estar, por exemplo, movendo. Eu posso mover do grupo de técnico suporte para todos os técnicos, para o grupo Fresh, para o grupo Latam, enfim. Posso estar movendo um computador não supervisionado que às vezes está com um único técnico para que todo o grupo possa ver e não só aquele técnico, ou especificar exatamente um técnico para realizar a ação naquele computador, tá? E basicamente aqui a gente vai atuar com os computadores não supervisionados. Ainda falando de computadores não supervisionados, a gente pode dar uma olhadinha aqui daí na console do técnico, tá? Aqui na console do técnico, como vocês podem ver, eu já tenho duas sessões em andamento. Uma do Lens aqui, para mim demonstrar um pouquinho desse recurso para vocês. O recurso do Lens, o que ele é, tá? O recurso do Lens, ele permite que você acesse um dispositivo móvel, mas não para controlar o dispositivo móvel em si, mas sim para ver a câmera desse dispositivo móvel. Para que isso?
para resolver muitas vezes problemas físicos. Às vezes um cabo de rede que quebrou, você precisa entender se é aquilo realmente, pede para o cliente filmar esse cabo de rede. E durante uma sessão do Lens aqui eu também tenho comunicação com o cliente por meio do VoIP. Então eu consigo escutar o que o cliente está falando lá pelo dispositivo móvel e replicado aqui no meu headset, né? Então, isso especificamente para sessões do Lens, tá, pessoal? Então, essa sessão do Lens, de acessar a câmera, desculpe, para acessar a câmera de um dispositivo móvel, eu tenho essa ação disponível em qualquer versão do Rescue. Eu não preciso estar usando a versão com o Plus aí do dispositivo móvel. Eu posso, na versão padrão, que acessa computadores, né, Windows e macOS aí, já está utilizando o Lens, que é essa ferramentinha para poder acessar a câmera de dispositivos móveis, tá? Para resolver problemas muitas vezes físicos, tá? Então, isso está na versão padrão aí. E para mim ativar o Rescue Lens, como eu citei para vocês, é na permissão aqui do grupo. Então, eu selecionei o grupo de técnicos que eu quero que possa utilizar o Lens. Selecionei a guia organização, que é onde eu defino essas permissões, e desço aqui até eu encontrar Rescue Lens e marco essa checkbox, que por padrão ela vem desabilitada. Algo ainda falando na questão de permissões, levando em consideração que algumas empresas compram um número limitado de licenças e tem grupos de atendimento, por exemplo, suporte N1, suporte N2, desenvolvimento e etc. Então, imaginando esse cenário, eu posso limitar o uso de licenças por grupo. Então, eu tenho 5 licenças aqui no meu caso, né? 1 de 5. Aqui eu vejo quantas eu tenho no momento, né? Então, tenho 2 técnicos conectados de 5 técnicos que eu posso ter simultaneamente devido à minha quantidade de licenças nessa conta. Então, eu posso definir que, por exemplo, o grupo suporte só vai poder utilizar 2 técnicos simultâneos. Então, se eu definir que ele só vai poder acessar 2 técnicos simultâneos e salvar, se um terceiro técnico for tentar conectar, vai dizer que todas as licenças daquele grupo já estão em uso. E para que serve essa limitação? É justamente para que não acabe um único grupo utilizando todas as licenças que você tem acesso e outro grupo que precise logar lá não tem nenhum técnico em atividade porque todas as licenças já estão sendo consumidas, entende? Então, seria mais para esse sentido. Eu posso estar se eu tiver um número limitado de licenças, eu posso definir uma X quantidade de licenças para cada grupo, para que um determinado grupo não corra o risco de ficar sem ninguém atendendo, porque todas já estão em uso. Beleza? Aí, voltando aqui na console do técnico, a gente ia falar um pouquinho sobre o acesso não supervisionado. Eu posso iniciar sessões com computadores clicando aqui em cima, em nova sessão, e daí eu posso inserir os dados que eu já deixei como obrigatórios aqui para a empresa, né? Isso eu também posso gerenciar lá na central da administração, quais dados vão ser requisitados aqui, né? E selecionar o tipo de sessão, sessão padrão ou sessão Lens. É importante que eu esteja inserindo aí, se eu digitar uma sessão Lens aqui e tentar inserir um computador, ele vai dar um erro, tá? Então, é importante verificar qual opção está marcada aqui na hora de gerar essa sessão, né? E selecionei uma sessão padrão, a pessoa vai ingressar na página da empresa, que você pode ter o link personalizado dentro do site da empresa, ou vai entrar na página padrão do LogMeIn, que é logmein123.com, e digitar esse código para iniciar uma sessão remota, beleza? Iniciando uma sessão remota com o computador, como eu já estou nessa máquina aqui, ó, eu posso clicar em iniciar controle remoto, ele vai surgir um pop-up solicitando as permissões do usuário para que ele conceda essas permissões e você possa acessar, transferir arquivos e todas as demais funções que a ferramenta permite, e eu já caio nessa tela onde eu tenho a visualização aqui do monitor dessa pessoa que eu estou acessando. Imaginando um cenário onde eu tenha lentidão, por exemplo, na banda de internet do cliente, ou mesmo na minha, uma instabilidade na rede, e eu preciso consumir menos elementos gráficos aí para ter uma melhor qualidade da sessão. O que eu posso fazer? Eu tenho essa checkbox aqui de desativar o papel de parede do cliente, vai ficar o plano de fundo preto, né, na máquina dele, para que isso consuma menos bandagem aí da internet. E eu também tenho as opções aqui para diminuir a qualidade da padrão de cor durante a sessão. Eu posso colocar até muito baixo aqui, né, que ele vai deixar a conexão preto e branco,
para que eu possa acessar aí um cliente que esteja com uma internet muito ruim, por exemplo, né? E aqui eu tenho as opções de visualização ou controle remoto. Visualização, eu vou apenas ver o que está se passando lá no computador do cliente, mas não vou ter interação com a tela dele. E conexão com controle remoto, eu vou poder de fato mexer e mover o ponteiro do mouse dele, clicando em ações como teclado e mouse aí do computador que eu estiver acessando, ok? Acessando a máquina, ele vai iniciar essa transmissão, tá? Ele migra para ponto a ponto, né, essa sessão, então, para otimizar a questão de velocidade aí da transmissão. E eu tenho aqui modo de tela cheia, definir configuração de tamanho de exibição, transicionar entre os vários monitores que o cliente possua lá, definir um zoom para a tela, aplicar uma lupa em um determinado ponto da tela, um atalho para o Ctrl Alt Del, para que isso não seja aplicado na minha máquina de técnico, mas sim lá na máquina do usuário final. O gerenciador de tarefas, né, do computador, né, eu posso clicar aqui e ele abre o gerenciador de tarefas do usuário. Também tenho as configurações de layout de teclado, isso daqui é bem importante, embora pareça algo banal, né? Se eu deixar aqui o layout remoto, ele vai utilizar o layout de teclado lá do cliente. Se o cliente tiver com um teclado no modelo inglês, acentuações como C cedilha, acentos mesmo do teclado, eles vão estar em locais distintos. Então, eu sempre recomendo manter no local, que daí ele vai estar pegando o da máquina do técnico e não o do cliente, né? Aí, ao lado aqui, eu tenho área de sincronização, que é essa pranchetinha com o certo dentro, né? Área de sincronização ligada e desligada. Isso daqui é basicamente para que eu possa dar Ctrl+C em textos que estão na minha máquina e Ctrl+V na máquina do cliente, né? Copiar e colar, ou vice-versa, da máquina do cliente para minha máquina, por exemplo, tá? Para arquivos, isso vai ocorrer através da aba de gerenciador de arquivos, que é essa aba aqui ao lado do desktop do cliente, onde eu vejo o computador local e o computador remoto. Eu posso navegar entre as pastas que eu desejo e para mim transferir um arquivo daqui para lá ou de lá para cá, eu vou simplesmente arrastar e soltar, né, esse arquivo na outra ponta e ele vai estar aparecendo aqui para transferir esse arquivo para o local de destino, tá? Então, é dessa forma que a gente vai estar transferindo arquivos por dentro da ferramenta. E por que é feito dessa forma e não permite eu fazer por Ctrl+C, Ctrl+V? Por dois motivos. O primeiro deles, a criptografia de arquivo. Uma vez que eu faça por meio dessa janela aqui, ele vai criptografar os arquivos para enviar de uma maneira segura lá para o local de destino, para que essa sessão e esse arquivo não seja interceptado, né, por pessoas maldosas aí no caso, né, por terceiros. Então, fica de uma maneira segura. E outro ponto também para que ele gere o log, né? Aqui nesse chat log vai mostrando tudo que a gente está fazendo na máquina, tudo que eu conversei com o cliente, se eu mandei um olá para ele, se ele respondeu, tudo vai mostrar nesse chat log. Se eu transferir um arquivo, ele vai mostrar qual arquivo eu transferi, qual era o local de destino e para onde ele foi transferido. Então, tudo isso vai ficar armazenado aqui e depois para fins de auditoria, o administrador vai poder visualizar aqui na aba relatórios, né? Se ele for em relatórios da sessão, ele consegue saber exatamente qual arquivo foi transferido e para onde. Então, fica todo o histórico do que foi feito de maneira completa aí na sessão, tá, pessoal? Falando ainda de ferramentas disponíveis durante o controle remoto, eu tenho como ligar o quadro de comunicações para mim fazer um desenho na tela do usuário que eu estou acessando. Posso apagar esse desenho a qualquer momento clicando novamente em cima do lápis. Tenho o laser point para me mostrar onde está o meu mouse naquele determinado momento. Tem a opção para iniciar uma gravação de tela, então para mim salvar essa sessão. Se eu clicar aqui eu não deixei nenhum local estabelecido lá na minha central de administração, então posso selecionar um local da minha própria máquina aqui para mim salvar essa gravação, ou um local da rede, né, um servidor local aqui. Ou eu posso estar fazendo isso de uma maneira administrativa aqui em configurações. Aqui eu seleciono o grupo, então eu posso aplicar configurações locais de gravação distintos para cada grupo que eu gerencie aqui. Então, informar um FTP, um HTTPS, né? E
e se essa gravação vai ser forçada, se vai permitir ou não o controle remoto quando essa gravação não estiver ativa, né? E automaticamente vai habilitar essa, quando eu colocar um endereço externo, vai habilitar esse carregamento de gravações de tela adiado. O que isso significa? É que a ferramenta ela vai armazenar todas essas gravações que vocês estão efetuando em uma pasta de arquivos temporários do Windows aí da máquina do técnico, até que ela encontre o melhor momento para que ela possa enviar para o local de destino, seja ele o FTP, o HTTPS, a página que vocês definiram aí. Enfim, a página que foi definida aí para armazenar essas sessões, tá? Então ele vai enviar em um momento que a rede esteja propícia para poder fazer o envio desses arquivos, tá? Aqui eu também posso definir se o técnico pode inserir aonde ele quer salvar ou não, se vai ser nesse local que eu defini como obrigatório, salvar sempre nesse mesmo local, e o formato de gravação, que pode ser AVI, né? Ou pode ser um RCREC, por exemplo, que é um formato próprio da LogMeIn, tá? Esse formato ele não é um formato que você pode assistir em qualquer player de mídia, tá? Como um Media Player ou um VLC, outros aí que tenha para reproduzir mídia. Ele é um formato que ele consome bem menos espaço em disco, então, por exemplo, 1 hora de gravação, se for uma tela normal do Windows aqui, né, não for um YouTube, algo que tenha muitos elementos gráficos, que isso pode interferir no tamanho final do vídeo, né, ele vai, 1 hora vai consumir em torno de 100 megabytes, mais ou menos, aí de espaço. E para mim assistir um vídeo que esteja em RCREC, caso eu precise, eu clico aqui em convertido e ele vai baixar o conversor da LogMeIn para que eu transforme aquele vídeo de RCREC para o formato AVI e possa assistir em qualquer player de mídia tradicional, ok? Abaixo aqui das gravações eu também tenho algumas configurações aqui da console do técnico que eu posso estar aplicando, como deixar por padrão, desabilitar os efeitos visuais e papel de parede lá do cliente, né? Definir, né, quantas sessões um técnico pode utilizar aí por vez e tudo isso. Também consigo aplicar restrições para que o técnico não possa conectar de endereços que eu não permiti. Por exemplo, eu quero que os técnicos estejam dentro da rede da Lopen para que eles possam estar realizando sessões remotas e não de qualquer internet, de qualquer local. Então, eu posso definir endereços liberados para poder fazer o acesso ou negados. Então, pode de todos os endereços menos de uma IP de rede específico, ou pode só a partir de um endereço liberado, outros serão negados, né? Então, tenho como aplicar esse tipo de informação. Ainda unido a isso, tem a questão de dados de sessão de exportação. E para que serve isso? Isso é muito importante se você trabalha com helpdesk, por exemplo, né? O que eu posso fazer com isso? Então, exportar os dados de uma sessão para um local, como, por exemplo, se eu integrar por meio de APIs, né, ou se tiver uma integração nativa, né, tem algumas ferramentas que integram nativamente com o REST. Então, para mim ver quais são, né, eu digito logo meio REST integrações. E, basicamente, ele vai me mostrar quais são as integrações nativas que o REST tem. Então, hoje ele integra de maneira nativa com o ServiceNow, com o Salesforce, com o Microsoft Dynamics, com o Microsoft Teams, Zendesk, Freshdesk, Jira, Autotask, HappyFox e Agiloft. Então, essas são as ferramentas que vão integrar de maneira nativa. Se eu quiser ver mais sobre como eu vou fazer uma dessas integrações, aí eu clico aqui em ver parceiros de integração e ele vai me dar o artigo referente a cada uma dessas integrações nativas que possuem aí, tá? Mas pensando em um cenário onde eu vou integrar, eu vou colocar aqui para publicar a sessão quando ela for iniciada ou quando ela for finalizada, que é o mais comum, né? Que é quando ela finaliza, ela exportar todo esse chat log do que foi feito, um local onde ficou uma gravação, todos os dados da sessão para dentro de um helpdesk, por exemplo.
aqui pensando no meu cenário que eu utilizo o Freshdesk, então ele é meu gestor de tickets. Se eu quiser exportar ao final da sessão, ele vai pegar todos os dados da sessão que eu efetuei e vai exportar lá para dentro como um ticket, né? Então, nesse caso, já vai me agilizar muito para mim poder registrar tudo o que ocorreu durante essa sessão. E isso eu vou evitar que tenha uma perca de tempo com o registro de atendimentos. Se eu realizo muitos atendimentos num dia, isso pode ser extremamente benéfico, porque às vezes o técnico gasta lá 5 minutos registrando o que ele fez durante a sessão, né? Então, se ele fizer lá 100 sessões no dia, quanto isso vai consumir em tempo, né? Quanto você está pagando para esse técnico só para ele registrar atendimentos? Então, isso pode ser bastante benéfico, né? Esse tipo de integração para registrar, publicar todos os dados de uma sessão ao final dela, se você tiver um grande volume de atendimentos, tá? Tenho como definir também os campos personalizados que vão aparecer aqui dentro do meu sistema, aqui em cima, ó, nome, ID da sessão, status, hora, que são esses campos aqui. No mini aplicativo do cliente, a gente vai passar um pouco rápido por aqui devido ao tempo que a gente tem para esse webinar, que é de 1 hora, né, pessoal? Mas é claro que se vocês tiverem dúvidas, né, vocês aí que já são clientes podem acionar nosso suporte@lopen.com.br, eu vou estar ajudando vocês. Se tiverem dúvidas em relação a configurações mais específicas aqui dentro, e quem ainda não for cliente, a gente pode estar liberando um trial para vocês aí, para que vocês possam testar todos os recursos na íntegra, ok? Mas basicamente aqui eu posso definir configurações do mini aplicativo, né? Que é dessa sessão remota que está sendo efetuada, que eu mando o código PIN para o usuário, por exemplo, para aquela sessão única, né? Então, o branding, o que vai aparecer no mini aplicativo lá para a pessoa, se vai aparecer o login ou se vai aparecer o nome da empresa, colocar um logotipo, um ícone, colocar um termos e condições, ó, para ele aceitar lá, ó, você estará sendo acessado remotamente pela equipe da empresa X, da empresa Y, com aceite, você está concordando, né, com a prestação de serviço por parte da nossa empresa, etc. Então, forçar a rolagem para a parte inferior, para esse aceite, no caso, né? Então, configurações como Rescue Lens para ativar o áudio remoto aí, para vocês poderem ter uma comunicação por VoIP, por exemplo, né? Também é possível colocar uma pesquisa técnica para que o técnico possa colocar as informações de como foi a experiência dele durante aquela sessão remota, ou também a pesquisa com o cliente final, para que vocês possam emitir uma pesquisa de vocês, seja uma URL que vocês já tenham. Ah, já tenho minha pesquisa pronta, eu preciso usar do Rescue ou posso usar a minha? Se você já tiver a URL, você pode colocar ela aqui e já vai estar sendo emitida a pesquisa ao final da sessão, abre automaticamente na tela do cliente aí no navegador dele, né, o navegador padrão, essa pesquisa que vocês colocaram aqui dentro. Ou vocês podem utilizar do Rescue e definir quais serão as perguntas que vão ser feitas aí ao cliente, ok? Aqui também queria dar um adendo aqui à parte de scripts personalizados. Então, aqui dentro eu posso executar scripts durante a sessão com o meu cliente. Então, esses scripts eles vão estar disponíveis para que o técnico efetue aí durante a sessão, né, um script aqui na máquina do usuário. Então, ele vai ter essa aba aqui, scripts. Ó. Aqui eu tenho para pegar uma informação de IP aí da máquina, né? Mas vocês podem estar definindo scripts conforme a necessidade de vocês aí para execução lá no usuário final. Esses scripts podem ser no CMD, ou batch ou shell, no caso, né, que ele vai estar aceitando essas linguagens aí. Você vai clicar aqui para adicionar uma coleção, né, e vai estar adicionando scripts dentro dessa coleção para que os técnicos possam utilizar durante as sessões remotas aí com clientes, tá? E para questões de segurança, posso habilitar a verificação em 2 etapas, onde eu posso estar colocando um autenticador aí para fazer o múltiplo fator de autenticação, tá? Aqui lembrando que são configurações por grupo, então eu estou aqui em configurações, ó, e ele já me mostra suporte. Então é porque eu estou no menu esquerdo aqui, está selecionado o grupo suporte. Se eu mudar para Latam, ó, ele vai mudar aqui em cima também para suporte Latam e eu posso ter configurações específicas para cada grupo, tá, pessoal?
E aqui em configurações globais é tudo que eu for aplicar a nível de conta. Então, um logon único, para que serve? Para mim definir às vezes um single sign-on ali na conta, né? Eu vou habilitar o single sign-on com o Azure AD, com o Entra ID, né? Que agora mudou para Entra ID, ou com o Okta ou outro aí que eu tenha, né? Definir política de retenção de IP, monitoramento do técnico, se eu posso monitorar o técnico, e o que é isso de monitorar o técnico? Aqui dentro da ferramenta, né, dentro da console do técnico, eu tenho esse binóculo. Então, eu posso, se eu tiver aqui como administrador e como um técnico ao mesmo tempo, eu posso clicar em cima de um dos meus técnicos e desde que ele esteja com a ferramenta aberta, estando em sessão ou não, eu consigo inserir as credenciais da máquina dele ali ou solicitar para ele e eu vou passar a ver a tela daquele técnico, entendeu? Então seria mais nesse sentido aqui. Aí os botõezinhos padrão, né? Iniciar, finalizar ou pausar uma sessão. Pausando, ela volta para a fila de espera e todos os técnicos que forem daquele grupo vão visualizar aquele computador ali, aquele computador que está em espera e podem pegar aquela sessão para dar continuidade. Esse botãozinho amarelinho aqui é para que eu transfira a sessão para um outro técnico, então eu posso selecionar um outro grupo ou um outro técnico que esteja ativo e transferir a sessão colocando comentários. Isso evita que eu tenha que iniciar uma nova sessão e tudo fica registrado e amarrado nos relatórios daquela única sessão. Só retomando, então tudo fica amarrado, né, aos relatórios daquela única sessão, sem que eu tenha que finalizar, iniciar novamente aquela sessão de acesso remoto com o cliente, gerando múltiplos relatórios como se fossem sessões distintas. Então, eu posso colocar comentários, transferir aí a sessão para alguém que vai dar continuidade àquele atendimento. Da mesma forma que eu posso transferir, eu também tenho esse botãozinho azul aqui que é o convidar técnico. Então, eu posso adicionar uma pessoa de um time acima, por exemplo, atendimento dividido em níveis, nível 1, nível 2, nível 3, desenvolvimento. Eu posso colocar, eu sou do nível 1 e vou precisar acionar alguém que é do nível 2 para me ajudar, né, nessa sessão que eu estou efetuando com o cliente. Então, eu posso selecionar esse técnico de nível 2 ou de outro grupo aí que eu precise, definir quais são as permissões que ele vai ter durante essa sessão e adicionar ele à sessão para que esteja duas pessoas, né, resolvendo o problema em prol de um cliente só. Aí, quando eu fizer isso, ele vai surgir uma segunda janelinha de bate-papo aqui, né? Vai ficar isolada essa, e uma segunda janela de bate-papo, onde eu posso conversar só com o técnico ou com o técnico e com o cliente, né? Aqui também eu tenho a opção do acesso não supervisionado, que seria basicamente para que eu possa estar, mediante uma sessão que eu iniciei para um acesso único com o cliente, já solicitar o acesso não supervisionado para aquela máquina para que eu possa acessar ela mediante as credenciais, né, de administrador local da máquina, quando eu precisar acessar aquele computador novamente. Às vezes, por exemplo, eu tenho um software que eu desenvolvo e ele tem um banco de dados local que fica em um servidor, que não fica um monitor lá que alguém fica em frente àquela máquina o tempo todo. Então, eu acesso uma primeira vez com alguém me concedendo esse acesso e daí eu solicito o acesso não supervisionado para aquela máquina, para que eu possa estar acessando ela mesmo que não tenha ninguém em frente depois, colocando as credenciais administrativas da máquina para prestar um suporte. E esse computador que eu solicitar o acesso não supervisionado, uma vez que ele for aceito, ele vai ficar disponível aqui em cima do lado do botão de nova sessão em computadores, tá? Daí eu vejo o nome desse servidor, né? E clico duas vezes em cima dele, vou digitar o usuário e senha e me conectar a ele, tá? Por que eu estava citando antes, na tela do My Account, lá no comecinho da nossa reunião, eu falei sobre uma opção de cadastro dos computadores não supervisionados lá pela página administrativa. Qual que é a diferença de fazer durante uma sessão remota e fazer por lá? É que assim, ó, se eu cadastrar aqui um acesso não supervisionado nesse momento, eu estou com o usuário Gregor. Esse dispositivo que eu cadastrar, ele vai ficar vinculado somente para o meu usuário aqui dentro. E daí um administrador vai ter aquele trabalho de vir aqui em computadores e mover esse computador para que todo o meu grupo de técnicos tenha acesso não supervisionado a ele.
Então, o que seria o mais viável nesse caso? Se eu quero, por exemplo, definir que todos os técnicos de um determinado grupo ou de grupos distintos tenham acesso àquele computador não supervisionado. Eu posso criar um pacote de implantação do acesso não supervisionado por aqui. Então, eu venho aqui na página My Account, né? Então, acessando essa página do Minha Conta, eu vou vir aqui em Abrir Assistente de Acesso. E aqui eu vou criar um pacote de acesso não supervisionado. Eu vou criar aqui o teste alguma coisa aqui, né? Beleza. Defino se esse acesso vai ser para Windows, Mac ou Linux. Importante citar, pessoal, Rescue já acessa Linux também, tá? Então, consigo gerar uma sessão aí para Linux agora, tá? Até pouco tempo atrás esse recurso estava disponível aqui, mas estava opaco. Agora já permite que eu faça um acesso não supervisionado a Linux também. Ele vai aceitar Ubuntu versão 22.01, 02 aí à frente, tá? Eu posso pegar essa informação de maneira mais detalhada para vocês depois. Mas, enfim, aqui eu vou definir se esse pacote é para Windows, é para macOS ou é para Linux. Em qual horário eu vou poder acessar esse computador? Vai ser no horário comercial. Fora desse horário, eu não quero que possa acessar esses computadores. Então, eu vou definir que é das 8h30 da manhã até as 6 da tarde. Ele vai expirar? Em quando ele vai expirar? Não, quero acesso por 15 dias, quero acesso por 6 semanas, por 7 semanas. Não, quero acesso de maneira indeterminada. Então, indeterminado, coloco nunca expira e beleza. Aí vou colocar aqui, reutilizar o nome do host, ele vai pegar o nome do computador lá em propriedades da máquina, né? E estabelecer uma conexão com acesso de administrador. Se eu não marcar essa opção, o acesso fica restrito a 14 dias. Então, se eu marcar essa opção para que eu tenha que inserir sempre as credenciais administrativas da máquina, aí ele vai ficar por tempo indeterminado realmente, o que é o que eu marquei aqui em cima. E daí eu tenho como requisitar a permissão do usuário final, mesmo que ele esteja cadastrado como não supervisionado, né? Eu posso deixar essa opção marcada ou não. Uma vez que eu tenha definido as permissões aqui, eu defino quem vai ter acesso a esse computador. Podem ser grupos inteiros ou técnicos de grupos distintos. Por exemplo, eu quero que o Gregor possa acessar todos os computadores que instalarem a partir desse pacote de não supervisionado que eu estou criando e todos os técnicos do grupo Lopen Latam, por exemplo. Então, vai ser todos os técnicos que estiverem dentro do grupo Latam e o Gregor, independente de qual grupo o Gregor esteja. Então, ele já mostra aqui, ó, técnico Gregor e grupo de técnicos Lopen Latam. Então, por que é interessante eu colocar um grupo? Porque dentro das empresas normalmente vai havendo a rotatividade de pessoas. Então, se mudar pessoas de um determinado grupo, né, vai estar sempre atualizado, mesmo que eu cadastre, remova técnicos, se ele é daquele grupo, ele vai poder acessar, e eu não vou precisar ficar mudando o pacote a todo momento, com base em quem agora está dentro da operação, quem saiu e etc, né? Uma vez que eu avance, aí ele tem aqui criar instalador. Uma vez que eu clique aqui, ele tem o download do instalador. Aí fiz o download do instalador, é só eu estar implantando esse aplicativo MSI que ele vai gerar aqui para mim nos computadores que eu desejo ter de forma não supervisionada, seja via um AD, via Entra ID ou outro que vocês tenham aí, tá? Ou mesmo durante uma transferência de arquivo em uma sessão que você efetuou via REST, eu já transferi esse arquivo para o cliente e instalar lá para ele, tá? Ele já baixa, inclusive, com o nome que eu deixei definido o pacote. Instalou, já vai estar disponível para todos os técnicos e dentro de todas aquelas configurações que eu coloquei. Por isso que é mais interessante fazer o cadastro por aqui do que fazer durante uma sessão remota, né? Porque aqui eu não vou ter aquela necessidade de, depois de cadastrar, vir aqui na central de administração e definir, não é só o Gregor que vai poder acessar esse computador, é todos do grupo do Gregor, né? Então, se eu fizer por dentro da console do técnico durante uma sessão remota, ele fica vinculado apenas ao técnico que cadastrou aquele computador como não supervisionado. E daí eu tenho que fazer aquela moção de forma manual, tá? Aí a gente vai entrar um pouquinho aqui na questão de histórico, antes da gente falar do calling card. O histórico, né? Ele vai pegar, mesmo que esse aplicativo não esteja instalado no computador que eu estou acessando, que foi uma sessão única, que a pessoa toda vez vai ter que baixar o meu aplicativo ali no caso,
ele fica o histórico do que foi feito naquela máquina. Isso é legal para a gente poder ter uma ideia, né, de quais estão sendo os principais tipos de atendimento que eu estou tendo que fazer naquele computador e qual a frequência disso, né? Então, ó, no dia 30/7, precisou acessar 3 vezes a máquina. E quem foi o técnico que acessou, por quanto tempo ele ficou conectado e tudo mais. Tem o ID de cada sessão, tem o arquivo de registro. Então, se o técnico acessou aqui, ele pode ver o que o técnico fez na última vez que foi conectado nesse computador, para ter uma maior previsibilidade de problemas, por exemplo, né? Então, verifiquei que na última vez que eu acessei esse computador foi por conta de um spooler de impressão que travou, por exemplo. Aí, na outra vez que foi acessada essa máquina, foi o mesmo problema. Opa, pode ter um padrão aí. Por que está acontecendo tanto problema de spooler de impressão nessa máquina, né? E daí você já pode colocar anotações também, né? Que é a observação. Então, esse histórico vai ser com base nesse chat log que está na lateral esquerda aqui, e eu posso colocar uma anotação. Fiz esse acesso em prol do webinar que estamos realizando. Um técnico que for pegar uma próxima sessão com esse mesmo computador, vai ver aqui no histórico e observações, que vai ter aqui o arquivo de registro e vai ter um exibir aqui em observações, onde vai ter essa observação que eu acabei de colocar, que é, estamos realizando acesso em prol do webinar. Então, vai ter essa informação adicional aí. Então, é bem bacana aí essa questão para você já conseguir monitorar problemas recorrentes e já mais direto ao ponto, entender se existe um padrão entre os últimos acessos que você fez a um computador, mesmo que ele não seja um computador gerenciado, tá? Lembrando que se eu chegar a formatar esse dispositivo, todo o histórico zera aqui, tá? Enquanto esse dispositivo estiver ativo, né, estiver nesse mesmo padrão, ele vai aparecer todas as sessões que você fez com ele. Formatou a máquina. Desculpa, acabou ficando mudo aqui. Formatou a máquina, ele zera esse histórico que começa do zero, tá? Aí vamos falar um pouquinho do calling card. O que é esse calling card que está aparecendo aqui para mim instalar esse calling card? Calling card, pessoal, é um cartãozinho de chamado personalizado. Então vocês podem ter um cartão de chamados da empresa de vocês instalado lá no cliente, né? Onde quando o cliente for acessar, ele vai acessar esse painelzinho aqui, ó, que vai estar com a logo de vocês, com o layout da empresa de vocês personalizadinho ali. Então ele clicou em cima, ele pode inserir o código PIN, ou eu posso deixar também essa opção para ele, onde eu requisito alguns dados obrigatórios aí da máquina dele e ele requisita o suporte para mim. As duas opções são viáveis. Eu posso estar impedindo ele de usar essa e continuar só pelo PIN também, tá? Aqui só está aberto porque a gente utiliza essa conta para fins de demonstração. Aí, digitou o código PIN que o técnico gerou, já começa uma sessão remota. Qual que é a vantagem de utilizar um calling card, tá? Por ser um aplicativo que está instalado aqui no computador, eu posso permitir já o modo de serviço no momento da instalação. E o que é esse modo de serviço? É que o aplicativo, por ele estar instalado e não ser um aplicativo temporário, um aplicativo que cada vez que eu vou precisar conectar com aquele computador tem que fazer um novo download, ele já vai estar permitido como administrador. Então, eu não vou precisar toda vez solicitar a permissão do administrador para que eu possa acessar questões aí do Windows que requisitem esse nível de privilégio, como, por exemplo, instalar uma aplicação, matar um serviço lá em services.msc, fazer uma desinstalação de software, por exemplo, né, lá pelo painel de controle, algo que requisite que eu esteja executando como administrador. Eu solicito, né, essa permissão no momento da instalação do calling card e todas as vezes que eu acessar essa máquina, ele já vai executar em modo de administrador aí no computador. Também consigo colocar aqui links de rodapé aqui para direcionar para a página. Então, nesse caso aqui está direcionando para a página da Loupen, né? Onde a gente já tem as informações aqui da Loupen, portfólio de produtos, tudo mais. Isso pode ser legal aí até para a questão de divulgação, né? De promoções, tudo mais. Mudei um layout aqui e dentro desse layout novo já coloquei alguma promoção que a gente está tendo nesse mês, alguma coisa nesse sentido. Já vai ter esse feedback visual para o cliente e como que ele vai atualizar essa informação? Sempre que ele clicar para abrir esse calling card, vai aparecer verificando atualizações. O meu acabou caindo na outra tela ali, né? Porque é bem rápido. Mas daí ele já vai trocar essa layout se você tiver alterado lá na tua central de administração, tá? E para você alterar essas informações, vai ser aqui na central de administração onde a gente estava, né? Nessa guia Calling Card, que é essa penúltima guia aqui, tá?
Então, aqui dentro eu defino como que vai ficar o nome do instalador, a paleta de cores aqui, né? Isso daqui a gente pode pegar na web, o que é cada código desse referente a qual cor ele se refere. Aí eu subo os ícones, né? Vou ter que seguir aqui o formato ICO, que é de ícone, no máximo 50 kilobytes. Daí eu faço o upload aqui da minha máquina e vai subir ali o upload da aplicação, como é que ela vai aparecer aqui na bandeja do sistema ou na área de trabalho ali do cliente. Vou subir minhas logos, o cabeçalho, o plano de fundo. Aqui é importante eu colocar, definir um tamanho não muito grande também, nem muito pequeno, para que ele fique num tamanho adequado aqui para o computador, porque se eu pegar uma imagem de 1920 por 1080, ele vai ocupar a tela inteira do cliente quando ele abrir, né? Então, realmente para ficar algo melhor em termos de visualização aí para o usuário também. Aí defino aqui as URLs de ajuda, os textos de rodapé, que nem eu coloquei aqui, ó, acesse nosso site e quando eu cliquei em cima, ele vai para onde? Ele vai para lopen.com.br. Eu posso colocar outros links aqui também. Definir o que vai aparecer para o cliente, ó, para se conectar, digita os campos abaixo, né? Enfim. Esses campos, nome, situação, país, telefone, por que ele não está aparecendo para mim editar? Porque a edição desses campos eu faço aqui em configurações globais, tá? Eu vou mexer nisso em campos personalizados aqui, tá? Aí altero aqui, ele já vai replicar isso para o usuário final também. E falando ainda do calling card, algo que é bem legal de falar aqui da ferramenta é o seguinte: quando eu estou falando do Rescue ser uma ferramenta global que atende muitos clientes, né, não só no Brasil, mas em todo o globo, a gente tem os métodos de conexão aqui, a gente tem esse ID de validação de empresa. O que é isso? Isso daqui, uma vez marcado, ele garante que se eu tiver um layout personalizado da Lopen, um cliente X, um cliente Y, que também utilize o Rescue, ele não vai conseguir passar o PIN dele e inserir aqui na ferramenta personalizada da Lopen e conectar remoto. Ele só vai aceitar códigos PINs que foram gerados pela Lopen, que foram gerados pela minha conta. Então, ele vincula o calling card com a conta, pelo ID da conta, no caso, né? E não aceita que insiram IDs de outras empresas, mesmo que a empresa Y que o teu cliente utiliza lá também tenha Rescue, vamos dizer, também utilize o Rescue, né? Um outro fornecedor acessar usando o teu calling card, usando a tua imagem aqui, se passando por você. Então, isso impede, né? E gera uma segurança muito grande aí para as empresas que estão utilizando o Rescue, que só vai ser aceito pins gerados da própria empresa, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente já está quase no final do nosso tempo aqui. Vamos dar uma olhadinha também na questão de relatórios, tá? Então, falando em relatórios, a gente tem aqui pesquisa com o cliente para a gente saber qual que está sendo a experiência do nosso cliente com as sessões remotas aqui. A gente tem registro do chat, onde vai mostrar tudo o que foi feito durante a sessão remota, ele fica aqui salvo nesse chat log aqui na lateral. Então, ele vai trazer o resumo do chat de tudo o que foi feito ou conversado com o cliente durante as sessões remotas que foram efetuadas. Tem o relatório de sessão, que também traz mais dados, além do resumo do chat, que também vai estar dentro desse relatório, e sempre com base no grupo que está marcado aqui na lateral esquerda. Não quero de um grupo, quero de todos os técnicos, independente do grupo. Daí eu seleciono técnicos em negrito, ele vai pegar de todos da conta, né? Tenho aqui também como ter o uso simultâneo. Pô, eu quero saber, né, se eu estou tendo um gargalo aqui de licenças, às vezes eu estou precisando comprar licenças e não sei como é que está meu uso simultâneo. Qual o horário que tem maior pico de atendimento que meus técnicos mais estão logando na ferramenta? Eu posso colocar até a semana anterior, ó, mês atual, mês anterior, ele já não dá. Então, dentro de um intervalo de uma semana, eu consigo colocar aqui e visualizar qual horário está tendo maior número de técnicos conectados. Então, ó, no dia 9 do 8, né, no dia que 9 do 8, a, às 10 horas, tinha um técnico conectado. Às 10 horas teve um técnico, às 11 horas tinha dois técnicos conectados. Tem empresas, clientes nossos, que às vezes você olha aqui e tem momentos que tem mais de 300 licenças em uso.
e tem momentos aqui que tem 200, 300, então você consegue monitorar até mesmo o teu pico de atendimento, né? O horário em que tem maior número de técnicos conectados, o horário que tem menos técnicos conectados, se é uma licença padrão ou se é uma licença com acesso a dispositivos móveis. Então, tudo isso vai ficar registrado aqui, tá? Para que vocês tenham uma melhor, um melhor acompanhamento da parte de auditoria aí da conta de vocês. Da mesma forma, vocês conseguem estar acompanhando sessões mal sucedidas, onde o cliente ficou em espera lá, não foi atendido por ninguém e acabou encerrando a sessão. Quando os técnicos efetuaram login, vai ter todos os dados aí a nível de desempenho da conta, tá? Ó, puxei aqui desempenho, né? Ele trouxe aqui, ó, técnico Anderson, ao qual grupo o Anderson pertence, quanto tempo ele ficou conectado na ferramenta, né, dentro do período que eu selecionei. Então foram 4 horas e 46 minutos. Número de sessões por hora que ele fez, deu 1.8, né, 1.8 aí por hora. Que é essa nossa conta mais de demonstração. Então vocês conseguem estar medindo até o desempenho dos técnicos de vocês nesse sentido, né? A velocidade média de atendimento, a duração média das sessões, quanto tempo médio de trabalho, que é o tempo que ele ficou de fato tomando ações na tela do usuário. Às vezes o cara pode ter deixado em espera lá também, mas daí isso não conta. A sessão mais demorada, quanto tempo levou, o tempo total ativo de sessões, o tempo total trabalhado, mexendo na máquina de fato, e assim saber quem está atendendo mais, quem está atendendo menos, né? Para vocês conseguirem ter dados mais assertivos em relação ao desempenho de cada técnico aí que utiliza o acesso remoto, tá? Vamos ver se faltou alguma coisa aqui. A princípio, eu acho que a gente passou por quase tudo. Teria uma questão de informações de sistema, basicamente, para mim puxar dados aqui da máquina que eu estou acessando. Isso daqui eu não consigo tomar uma ação efetiva, daí eu tenho que ir na máquina aqui para tomar uma ação, mas ele já me mostra um resumo aí do sistema operativo que eu estou acessando. Então, o sistema operacional, última vez que foi ligado, navegador padrão, resolução da tela, qual o CPU dessa máquina, a velocidade, né, a frequência desse CPU, quantos por cento está sendo utilizado, quanto tem de memória, quanto tem de espaço livre em disco, se tem unidade C, D, E, etc. Quais os principais processos em uso aí no gerenciador de tarefas, os principais eventos do Windows, né? E daí, aqui, além desse resumo, eu tenho para cada ponto desse individual, né? Processos, serviços, aplicativos instalados no computador, usuário interativo que mostra quais são as permissões do usuário que está em frente à máquina, se ele é um usuário comum, se ele é um usuário administrador, que tipo de permissões ele tem, os drivers instalados, o que está sendo inicializado junto com o Windows e o visualizador de eventos do Windows de uma maneira resumida, né, com aplicativo, segurança e sistema, né? E o Lens que eu estava falando para vocês anteriormente, antes da gente finalizar essa nossa apresentação, eu vou estar dando um resumo breve aqui para vocês, inserindo um código do Lens, que aquela minha sessão ali, ela acabou sendo finalizada já, né? Então, o Lens, basicamente, eu vou vir aqui em nova sessão, desde que eu tenha atribuído ali a licença, a permissão do Lens aqui em organização, ó. Grupo de técnicos, né, permissões, voltando lá no que a gente mostrou no começo, marco aqui a opção Lens, isso daqui vem por padrão desmarcado, tá, pessoal? Mas qualquer licença, como eu citei lá anteriormente, tem acesso ao Lens. Então, marquei a opção Lens, salvei para o grupo, ele já vai passar a mostrar isso daqui para o técnico quando ele clicar em nova sessão. Vai mostrar o padrão e vai mostrar o Lens aqui do lado, tá? E daí, para mim gerar uma sessão do Lens, eu posso enviar o link da mesma forma, ou posso só colocar aqui, ó, Lens, e vou gerar um código PIN e já vou inserir aqui no meu aparelho, tá? Ó, então, já apareceu aqui para mim, eu vou inserir o código 151708, ok. E deu um erro aqui para mim. Por que deu esse erro? Porque eu esqueci de mudar a lens, ó. Deixei padrão e queria que funcionasse. Não vai funcionar, né? Então vou marcar aqui, ó, lens. Marquei agora a opção lens. Agora eu gero um novo PIN. Agora vai funcionar. Ó, 845184.
Lembrando que esse código PIN que eu estou gerando, ele tem uma validade padrão de 20 minutos. Se eu não inserir dentro de 20 minutos, ele vai mostrar como expirado, mas eu posso mudar esse tempo para até 24 horas, tá? Colocar uma duração de até 24 horas para a pessoa inserir o código que eu gerei aqui. Isso é feito por grupo, tá lá nas configurações de grupo. Chegou a sessão aqui para mim, clico no play para iniciar ela, né? E iniciando a sessão, ele já vai ter aqui a parte de câmera desse dispositivo móvel que eu estou me conectando, né? Eu não tenho o controle do dispositivo móvel em si aqui é do lens específico. Mas se vocês quiserem, dispositivo móvel é um módulo que é comprado a parte do Rescue aqui também, e você consegue controlar dispositivos móveis caso você tenha a licença móvel, que vai ser indicado aqui no técnico por esse telefoninho bem aqui do ladinho do botão do técnico. Deve estar um pouquinho pequeno aqui para vocês, mas eu estou repousando o mouse em cima, que mostra que eu estou utilizando a licença móvel. Ou seja, eu posso gerar uma sessão também para dispositivo móvel, se for o caso, tá? Aqui eu havia deixado desligado, né? Mas basicamente aqui, ó, tô filmando minha xícara de café aqui, né? Que o bom trabalhador de escritório sempre tem uma xícara de café ao lado. E se eu quiser, por exemplo, marcar um local escuro, né? Algum local que não seja muito visível, no celular lá, eu tenho o botãozinho de ligar também ligar a questão aí do flash do celular, né? Aqui, como eu estou no local claro, ele não vai dar essa visão para vocês, mas eu tenho como marcar o flash do celular ali também, tá? E daí, basicamente, na tela aqui do usuário, eu quero filmar um cabo de rede que está danificado, alguma coisa ali atrás do sistema, né? Ó. Então, marcar um cabo de rede, alguma coisa assim, eu posso estar marcando ali. Então, por exemplo, eu quero pausar aqui a tela do cliente, congelar a câmera nesse ponto, daí fica pausado lá para ele também, né? Para de mexer lá para ele, e daí eu posso marcar, ó, tá vendo aqui, ó? Você vai ter que tirar o cabo que está aqui e conectar em outro lugar. Daí ele vê essas anotações que você fez lá na webcam dele também. Então, lá na tela dele. É bem, bem legal para a prestação de serviços aí que vocês tenham problemas físicos para resolver lá na ponta do cliente, né? Manutenção física. Então, aqui também permite a gravação de tela. Eu deixei desativado aqui por conta de eu estar no webinar com vocês para não gerar um ruído aqui também, mas eu tenho a opção de deixar o áudio remoto nesses casos aqui, daí a pessoa ela pode falar comigo pelo celular dela e eu respondo pelo headset aqui do meu computador. Mas se eu estivesse utilizando esse recurso nesse momento, iria pausar o meu áudio aqui, né? Devido ao uso do microfone aqui, preferencialmente pela ferramenta, iria pausar meu áudio dentro do webinar. Então, por isso que eu mantive esse recurso desabilitado para essa nossa reunião, tá? Mas basicamente é isso, tá, pessoal? Espero aí que tenha sido uma boa apresentação, que vocês tenham aprendido bastante aí, e a gente vai estar à disposição aqui nos canais de comunicação da Lopen, tanto para que vocês possam estar iniciando o trial com a gente, quem ainda não tiver a ferramenta Rescue, quanto aqueles que já tiverem o Rescue, que tiverem dúvidas ou quiserem implantar algum dos recursos que a gente falou aqui, ou saber mais sobre algum dos recursos que a gente não abordou tão a fundo, pode mandar no nosso canal aí que a gente vai estar feliz em poder ajudar vocês, beleza? Bom, agora está à disposição. Quem quiser mandar dúvida aí para a gente também nas perguntas, a gente vai respondendo aí na medida do possível, tá bom? Vou parar minha transmissão por um momento aqui e fico à disposição de todos aí por mais alguns minutinhos. Aqui já vi uma pergunta aqui, né, de um dos usuários, perguntando se é possível realizar o bloqueio da entrada do usuário. Bloqueio da entrada do usuário, eu imagino que você deva estar falando aí do mouse e teclado, né? No caso do Rescue, como a gente está falando de sessões reativas, né? Esse poder fica na mão do próprio usuário, então a gente não tem como impedir. Aí a gente tem ferramentas mais voltadas à gestão de dispositivos realmente, onde eu faço o acesso não supervisionado de forma
vamos dizer assim, que é o foco da solução, o acesso não supervisionado, aí nessas ferramentas a gente tem essa opção de bloqueio de mouse e teclado, se for essa a pergunta, tá? Exatamente, né? Que é realizar o bloqueio de entrada do usuário, que é o mouse e teclado, imagina aí, da máquina. Então, para isso, tá, a gente vai ter o LogMeIn ou GoToResolve, né? LogMeIn Resolve ou GoToResolve, que vai ter essa função de poder bloquear mouse e teclado do usuário. E tem também a tela preta, que é para você deixar a tela do usuário praticamente desligada enquanto você faz alguma ação mais sensível, que seja mexer com uma senha, alguma coisa que você vai inserir lá na máquina dele que ele não possa ter a visualização daquilo, entende? Pessoal, obrigado. Eu vi alguns agradecimentos aí pelo conteúdo. Fico feliz em poder ter ajudado todos vocês, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ah, legal. Ó, recebi uma pergunta aqui do Pedro, que é assim, ó, quando dá falha para ativar o não supervisionado, o que eu devo fazer? Se acontecer de dar uma falha para ativar o não supervisionado, provavelmente o que tenha ocorrido é que esse computador já teve em algum momento um acesso não supervisionado lá, e esse acesso, na hora que ele foi revogado e voltou a ser ativo, ele gerou algum bug no sistema, porque o Windows, a gente sabe como é que é o Windows ele é cheio de bugs, e um dos bugs é a questão de, às vezes, ele ficar travado o serviço do acesso não supervisionado, sabe? Ficar travado lá o serviço do acesso não supervisionado. Daí a gente pode fazer o seguinte, pode executar um scriptzinho em CMD ou PowerShell ali que mate e elimine aquele serviço do sistema operacional, ou se você tiver uma dificuldade mais massiva em relação a isso, por exemplo, não está realmente funcionando aqui para mim, mesmo tendo matado ou finalizado o serviço referente ao acesso não supervisionado, que ele vai aparecer Unattended Access Rescue. Aí, se não der certo, pode mandar para nós no suporte@loupen.com.br, que nosso time de suporte, eu, Anderson, ou o pessoal da equipe aqui, vai estar entrando em contato com vocês para poder ajudar, tá? Mas é bem tranquilo de resolver isso. Normalmente é só um scriptzinho básico que você gera em qualquer IA ali, para finalizar e eliminar aquele serviço que ficou preso nos serviços do Windows, tá? Finalizou o serviço, ele vai limpar aquilo ali do cache do teu computador e vai permitir que você cadastre um novo acesso naquela máquina. Vamos ver, bloqueio de entrada, ok. Falha no acesso não supervisionado, ok. Vamos lá, deixa eu ver o que mais tem aqui. Quando faço acesso não o acesso remoto no usuário padrão e preciso entrar com a senha do ADM, a tela fica preta ou eu consigo digitar a senha? Tá, quando você está acessando, né, a tela de uma pessoa que ela seja, vamos dizer assim, um usuário comum da máquina, logo naquela tela onde você tem ali controle remoto, se ela for um usuário comum da máquina, vai aparecer para você, Breno, a opção de você digitar as credenciais daquela máquina. Se ele for um administrador da máquina, aí você vai solicitar essa permissão para ele. Vai ter um botãozinho. Deixa eu até mostrar minha tela de novo. Eu vou acessar meu próprio computador aqui e mostro para você rapidinho essa opção, tá? Deixa eu só gerar um acesso aqui para a máquina rapidinho aqui, já mostro para vocês como funciona essa parte. Minha tela já deve estar sendo compartilhada novamente aí. Eu vou só executar aqui um acesso ao meu próprio computador para mostrar para vocês. O meu já está para solicitar essa permissão de administrador no começo da sessão. Ele sobe aqui um pop-up do User Account Control, espero que esteja aparecendo aqui para vocês, mas mostra esse User Account Control e como eu sou administrador da minha máquina, eu posso dar o OK aqui e ele já vai elevar a minha sessão inicialmente. Mas aqui eu vou cancelar para mostrar para vocês como que isso é requisitado lá, né? Então, cancelei e ele chegou a sessão aqui para mim. Eu aceitei ela. Se o meu usuário aqui da máquina que eu estou acessando meu próprio computador, se eu fosse um usuário comum da máquina, ele iria mostrar aqui o campo de usuário e senha para que eu digitasse as permissões de administrador local da máquina.
no caso do usuário ser um usuário comum, um usuário em frente à máquina. Daí eu clicava em reiniciar mini aplicativo como serviço do sistema, ele aceitava lá e já começava essa sessão como administrador. Agora, se o usuário da máquina é um administrador lá do computador, aí é só você clicar aqui, ó, reiniciar mini aplicativo como serviço do sistema. Aí já vai aparecer isso daqui, ó, o RESP dele vai ficar piscando e já vai aparecer aqui a permissão para ele dar um aceite. Ele deu o aceite, a sessão aqui ela vai já mudar, ó, e foi para o acesso completo, tá? Ó, reiniciou como aplicativo do sistema e pronto. Agora eu estou acessando como administrador esse computador, tá? Aquela telinha em vermelho, esse aplicativo precisa reiniciar como mini aplicativo do sistema, ela não impede que você conecte-se remotamente ao computador. Ela só impede que você tome ações administrativas na máquina, como, por exemplo, reinicializar em modo de segurança, acessar uns serviços, desinstalar ou instalar uma aplicação, mas não impede o controle remoto efetivo do computador, tá? Espero ter sanado a dúvida aí. Qualquer coisa, sigo à disposição aqui também, tá? Bom, pessoal, acredito que seja isso, então. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Foi um prazer aí ter todos vocês comigo. Entendo que tenha sido um ponto bem importante, né? A gente está abordando de forma mais completa a ferramenta. Me mantenho à disposição aqui pelos canais de comunicação da Lopen. Quem ainda não conhecia a ferramenta aí, agora tem um overview geral aí do que ela pode oferecer. Aqueles que já conheciam, mas talvez não utilizassem o máximo da ferramenta, espero que agora possam estar utilizando mais recursos aí dessa solução e eu me mantenho à disposição novamente aí para todos que precisarem, ok? Obrigado a todos, tá? Um excelente dia para vocês. Um excelente final de semana também. Estamos quase na sexta-feira aí já, né? Obrigado, pessoal. Até a próxima.